O Problema dos Três Corpos chegou trazendo uma história de ficção científica que, se você colocar ali na sinopse o que de fato está acontecendo na série, assim, de forma resumida, qualquer um que leia essa sinopse vai pensar, eu já vi essa história várias vezes. Mas nós que já assistimos a série sabemos que não é bem assim. Por mais que essa premissa seja algo já muito explorado nesse meio de ficção científica, a história traz tantos, mas tantos diferenciais, que deve ter sido por isso que a Netflix tomou tanto cuidado em escrever essa sinopse de modo que não entregasse quase nada da história. E hoje eu vim comentar o que eu achei de toda essa primeira temporada da série e o final, obviamente, e quais são as minhas expectativas para a próxima temporada. Que até o momento não foi confirmada pela Netflix, não até o dia em que eu gravei esse vídeo, mas os criadores da série já afirmaram que gostariam de fechar a história com 3 temporadas. E com o sucesso que essa primeira temporada vem fazendo, tá lá no top da Netflix, eu não duvido que isso vai acontecer. Como eu disse, nesse vídeo eu vou comentar sobre toda a temporada e principalmente sobre o final, então ele será sim recheado de spoilers. Logo, se você ainda não assistiu ou não terminou de assistir O Problema dos Três Corpos, esse é o momento em que você fecha esse vídeo, vai lá, termina a série e depois volta aqui pra assistir meu vídeo, mas assiste mesmo, tá? Porque a série é foda demais. Agora, bora lá. A primeira coisa que eu gostaria de enaltecer em relação à série é como ela trabalha bem os seus personagens. Em vários momentos da série, eu me peguei pensando, pô, fulano não tem graça nenhuma, pô, fulano não tem função importante nenhuma na história. Aí a série vinha, dava um tapa na minha cara e me dizia, pera aí que eu vou te mostrar. Aí a pessoa ganhava uma super função na história e se mostrava importante de fato pra trama. Vou usar de exemplo o Will. Primeiro exemplo, que eu vou dar 2. Lá no início da história, eu pensei que a doença do Will não ia ter nada com a história dos alienígenas. Pra mim, a doença dele só estava ali pra aumentar a carga dramática da série e trazer algo mais humano pra história, pra não ficar só aquele negócio de invasão alienígena. Porque a história do Will trazia aquele amor impossível que ele tinha, trazia o fato dele estar morrendo e os amigos estarem ali do lado dele o tempo todo. Então, pra mim, essa história dele, o personagem dele, ele tinha essa função, humanizar mais a história pra não ficar só esse negócio de ciência. Mas no final, o Will não tava ali só pra isso. No final, ele ganhou a incrível função de o cérebro dele ser usado pra ser enviado lá pro espaço. Outro exemplo é o Sol. Pra mim, em mais da metade da série, esse cara não tinha espaço nenhum na história. Ele parecia que não servia pra nada. Parecia que ele tava ali só pra encher linguiça. Aí no final, ele simplesmente foi escolhido pra ser uma das pessoas que ia lá pensar na solução pro problema dos alienígenas. Então, eu achei muito foda a maneira como a série trouxe funções para os personagens que lá no início a gente jamais imaginaria que eles teriam. Eu achei isso muito legal porque surpreendeu de uma maneira diferente, sabe? Não é como se a história tivesse mandado um super plot twist louco em relação aos alienígenas e tal. Não, ela trabalhou o desenvolvimento dos personagens de forma que a função deles lá na frente fosse nos surpreender. Isso é algo que eu não me lembro de ter visto em nenhuma outra história. Pelo menos não que tenha me surpreendido tanto assim a ponto de me fazer parar pra pensar nisso. Mas o fato de eu estar enaltecendo essa parte aqui da série não quer dizer que eu tenha gostado de todos os personagens e de todas as relações ali entre eles. Algumas coisinhas ali me deixaram com uma raivinha e eu não curti exatamente todos os personagens. A Og, por exemplo, eu não fui muito com a cara dela. Lá no início, ela parecia que ia ser a personagem principal dali, né? Ela parecia que ia ser o centro da história. Aí depois, com o desenvolvimento, né, conforme a história foi colocando, dando mais espaço para os outros personagens, ela foi ficando mais apagadinha ali na história e vendo a personalidade dela, eu já não fui indo mais com a cara dela. E não é nem porque a Jean ganhou mais espaço na história do que ela, não. É simplesmente pela personalidade dela mesmo. É aquele negócio de ranço. Da Jean eu gostei bastante, mas o fato dela não ter dado a devida atenção ao Will ali nos momentos finais de vida dele, isso me deixou bastante chateada. E eu acho que a série pecou um pouquinho aí nessa parte de humanizar mais ela. Ela é uma personagem de muito destaque na história e em muitos momentos ela parecia que fazia tudo de forma muito fria. A gente sabe que ela é uma cientista fodona, que a mulher é braba pra caramba e que ela quer a todo custo resolver o problema dos Santi, mas ela deixou a vida dela completamente de lado. E quando eu digo vida dela, eu me refiro às pessoas, inclusive, né? Isso desde o início da série. Não foi só quando ela passou a ter a certeza de que os Santi estavam vindo, não. Ela não tava nem aí pro noivo dela, basicamente desde o início da série. Ela não prestou atenção o suficiente pra ver que o Will tava doente pra caramba. Ela deixou o Will perder as últimas semanas de vida dele
pra fazer com que o cérebro dele fosse mandado lá pro espaço. E isso sem nem ter certeza se aquilo ia dar certo. Essa é a personalidade dela, ok, eu compreendo isso, mas esse tipo de atitude é algo que gera um estranhamento em quem tá assistindo e até mesmo um incômodo, que foi o meu caso. Porque se a gente para pra pensar, os alienígenas só iriam chegar em 400 anos. Então ela fez o cara perder as últimas semanas de vida dele, e ela fez sim, porque ele falou que só faria se ela dissesse pra ele fazer. Ela fez o cara perder essas últimas semanas de vida dele pra fazer esse negócio de mandar o cérebro dele sem nem ter certeza se daria certo, pra uma parada que só vai acontecer quando ela, nem os filhos dela, nem os netos dela estiverem mais vivos. Então isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, ela fazer o cara que era tão próximo dela e que ela amava, hein? Perder as últimas semanas de vida dele pra isso. É uma parada que só ia acontecer daqui a 400 anos. E sim, eu sei que foi uma sonda que eles iriam enviar para poder pegar informações sobre o Santi. Eu sei disso. Então a série pecou sim nessa parte de humanizar um pouquinho mais que seja a Jean. Mas enfim, por um lado, a série deixa de humanizar alguns personagens e principalmente a Jean com essa pressa deles em resolver a situação, mesmo que o problema só venha chegar em 400 anos. Mas por outro lado, essa pressa, de forma geral, né, o governo, as pessoas, esse alarde todo, humaniza as outras pessoas. Por quê? Porque todo mundo podia pensar, ó, dane-se, eles só chegam daqui 400 anos, eu não vou estar mais vivo mesmo, dane-se quem tiver aqui daqui 400 anos. E esse não foi o caso. As pessoas estavam tentando se unir para salvar as gerações futuras. E isso dos Santi só chegarem em 400 anos, pra mim, foi um dos maiores diferenciais da série. Porque a gente já viu várias histórias de invasões alienígenas, mas quantas histórias a gente viu assim? Em que a humanidade tomou conhecimento de que existiam seres extraterrestres que chegariam daqui 400 anos e que eles teriam que se preparar para isso. É muito diferente e abre espaço para muita coisa nova. E como os criadores disseram que eles gostariam de fazer 3 temporadas para fechar a história, eu acredito que a segunda temporada vai ser a galera tentando bolar um plano antes deles chegarem, ainda não acho que vai ser com eles já chegando aqui, tentando aprender mais sobre eles, ao mesmo tempo tentando evoluir a tecnologia para ver o que eles podem fazer para combater os alienígenas quando eles chegarem, tentando aprender mais sobre eles também. Acredito que eles devam fazer alguma segunda tentativa daquele negócio que eles fizeram com o Will, porque esse é o único jeito de aprender mais sobre os Santi. E aí a terceira temporada sim é que deve ser já com a batalha deles já chegando aqui na Terra. Aí eu já até imagino o último episódio da segunda temporada lá no finalzinho mostrando eles chegando, o que já ataca imediatamente a minha ansiedade, porque eu já queria que eles tivessem chegado agora no final da primeira. Eu tô doida pra ver a cara deles, ver como é que eles são. E é engraçado a gente pensar no momento em que eles vão chegar na Terra, porque nenhum desses personagens da primeira temporada vai estar ali. Todo mundo ali já vai ter morrido. Será que serão os filhos deles que estarão lá no lugar deles? Ou será que são outros cientistas aleatórios? E a segunda temporada, mesmo que seja com a humanidade tentando bolar um plano, será que eles ainda vão aparecer? O meu palpite é que eles devem aparecer sim, pelo menos em alguns episódios da segunda temporada, e depois é capaz de ter um salto temporal e a série apresentar pra gente os personagens que vão de fato lidar com os Santi quando eles chegarem. Agora, olha que maneiro seria se os Santi chegassem e trouxessem de volta à vida toda essa galera aqui da primeira temporada. Eu sei que não faz sentido nenhum eles fazerem isso, mas seria super maneiro. Mas vamos falar então do final da temporada. Lá no último episódio, a gente viu que o Sol foi anunciado como o terceiro Wall Facer, que é aquela galera que vai arrumar uma solução pro problema dos alienígenas. E isso causou muito estranhamento, tanto na galera lá dentro da série, ninguém entendeu nada, quanto na gente que tá assistindo. Por que será que o Sol foi colocado nessa posição? Vamos para a minha teoria. Eu acho que os Santi estão mirando nele agora por causa da conversa que ele teve com a Ye antes dela morrer. Mais precisamente, aquele momento em que ela conta uma piada pra ele quando eles estão sentados ali num banco. O segredo está exatamente aí. Ele aparentemente não entende, mas aquele segredo em forma de piada / código que ela contou pra ele deve ser uma informação tão valiosa, tão foda em relação aos Santi, que eles sabem que no momento em que o Sol entender o que ela quis dizer,
ele vai se tornar um grande perigo pra eles. E eu vou falar pra vocês, eu acho que ele entendeu naquele exato momento em que ela contou pra ele. Eu acho que ele tá se fazendo de desentendido pra confundir o Santi, porque eles não conseguem ler a mente humana. Mas mesmo que eu esteja errada e que ele ainda não tenha entendido naquele exato momento da conversa, em algum momento ele vai entender, e é nesse momento que ele vai se tornar uma ameaça pra eles. Então eles precisam se certificar de que ele não vai ser essa ameaça pra eles, e por isso que eles estão agora tentando eliminar ele. E por que a Ye se matou? Porque ela já sabia que os Santi iriam atrás dela, porque ela tem muito conhecimento sobre ele, gente. E ela não era mais importante pra eles, logo eles não poderiam deixar ela viva, porque ela poderia simplesmente trocar de lado, o que ela trocou, né? Vamos dizer assim, antes de morrer ela basicamente trocou de lado porque ela compartilhou com o Sol uma informação importante, que a gente ainda não sabe o que é, mas é uma informação importante. Então eles não podiam deixar ela viva, né? Então, eles já foram lá tratando de eliminar ela. Ela sabia que eles iam fazer isso e por isso que ela se matou. Mas voltando pro Sol, esse negócio dele dizer que ele se recusa a ser um Wallfacer, que ele não é e tal, esse é outro negócio que eu acho que ele tá fingindo também. Isso é só pra despistar os Santi não entenderem que ele tá com tudo aqui dentro. Que ele já tem o conhecimento que a Ye tentou passar pra ele naquela conversa, ele precisa fazer todo o possível pra que os Santi não percebam isso. Logo, ele não podia aceitar essa posição, porque se ele aceitasse, ia ficar muito na cara. E todo mundo ali ao redor dele sabe disso. Por isso que toda vez que ele fala que não é um Wallfacer, que ele não precisa de proteção, que isso e aquilo, a galera fala, aham, tá bom. Esse povo só falta dar uma piscada assim pra ele, quando ele fala, eu não sou Wallfacer. Sim, aham, você não é não, eu sei que você não é. O negócio é que vai ser muito complicado ele passar esse conhecimento dele para a próxima geração de Wallfacers ou para a próxima galera que vai ajudar nesse problema dos Santi. Porque ele vai ficar lá anos e anos trabalhando tudo ali dentro da cabeça dele, mas vai chegar uma hora que ele vai ficar velhinho e ele vai precisar passar esse conhecimento dele para frente. Como é que ele vai repassar o conhecimento todo que ele adquiriu sem que os Santi vejam tudo que ele sabe? A única resposta possível que vem na minha cabeça é que nesses anos todos em que ele vai ficar lá pensando numa solução, ele e as outras duas pessoas, o restante da galera se dedique em encontrar os Sophons e destruí-los, o que é uma tarefa quase impossível, mas essa é a única chance. Então eu acredito que o foco maior dessa segunda temporada não seja exatamente em destruir os alienígenas quando eles chegarem, mas sim tentar encontrar os Sophons e destruí-los e aprender também, ao mesmo tempo que eles precisam também aprender sobre os Santi. Agora deixa eu compartilhar com vocês uma dúvida que eu fiquei para ver se vocês também ficaram com essa dúvida. Os Sophons, eu parei para pensar, como é que esses computadores chegaram lá se os Santi vivem tão distantes assim da Terra? Passou muito tempo, né? Desde o primeiro contato que a Ye fez com eles, passaram-se muitos anos, então deu tempo deles mandarem os Sophons para cá, porque eles são computadores tão pequenininhos que eles viajam em uma velocidade muito maior do que toda aquela galera junta. Então, ok, deu tempo dos Sophons chegarem. Mas e os óculos? Que a gente pode chamar de óculos, né? Aquilo não é um óculos exatamente, um óculos de realidade virtual, mas vamos chamar de óculos. Como é que aqueles diachos daqueles óculos chegaram na Terra, gente? Aquela tecnologia ainda não tinha na Terra, ela veio deles. Então, eles enviaram pra Terra. Como é que eles mandaram esses negócios tão rápido? Aqueles óculos não são do tamanho dos Sophons, não. Eles são maiores e foram vários óculos, né, que eles mandaram. Aí eu fico pensando, eles mandaram aqueles óculos tão rápido, né? E eles mesmos vão demorar 400 anos para chegar. Deve fazer sentido, né? Mas, enfim, parei pra pensar nisso. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso também. Comenta aqui embaixo. A série é super explicativa, assim, com todos os termos científicos que eles querem trazer, mas em relação a isso eu realmente fiquei com dúvida. Agora, o cérebro do Will ficou flutuando lá no espaço. Que sacanagem. O plano deles era o quê? Enviar uma sonda de reconhecimento, de modo que essa sonda se encontrasse com os Santi no meio do caminho. Eles iam pegar aquela sonda e assim eles iam conseguir saber mais informações sobre eles. O projeto falhou, o cérebro do Will ficou lá no espaço flutuando, mas olha só, eu acho que ainda assim eles vão pegar o cérebro do Will no meio do caminho, bem mais lá na frente, mas vão pegar. Aí tu imagina, eles pegam o cérebro do Will, eles chegam aqui na Terra, eles trazem de volta à vida toda essa galera da primeira temporada e trazem o Will de volta à vida também. Seria muito show. E por que eu tô martelando nessa tecla deles trazerem humanos de volta à vida? Porque lá no final da temporada tem aquela cena em que a mulher aparece lá dentro do avião pro Will
Wade. E ela diz pra ele que ele é um líder forte e que ele vai ter um lugar quando eles chegarem. Como assim vai ter um lugar pra ele quando eles chegarem? Se eles vão chegar em 400 anos e o Wade já vai ter morrido há muito tempo. Só tem duas opções nesse caso. Ou eles vão trazer o Wade de volta à vida quando eles chegarem na Terra, ou eles vão chegar antes do tempo que eles informaram. E como eles não têm capacidade de mentir, a gente já corta uma das opções. Ou seja, quando eles chegarem aqui, eles têm sim planos de trazer gente de volta à vida. E o Wade aparentemente é um deles. E por falar de trazer gente de volta, e a Og, será que volta? Eu acho que volta porque eles vão precisar muito do conhecimento dela, porque por mais que ela seja uma personagem muito chata, ela tem muito conhecimento. Então acho que eles vão precisar dela. Ela não quer voltar, ela não quer trabalhar pro Wade por motivos óbvios, mas como eu acho que eles vão conseguir trazer ela de volta? Usando o Sol. O Sol agora tá na mira dos Santi. Eles vão fazer de tudo pra eliminar essa ameaça que ele se tornou. Então eu acho que a Og volta para tentar proteger o Sol. Porque a gente sabe que ela ainda é apaixonada por ele, né? A série deixou isso bem claro pra gente, que ela é apaixonada e ele é apaixonado também. Então eu acredito que ela vai fazer o possível pra tentar protegê-lo e eu acho que é por isso que ela volta. Me conte aqui embaixo nos comentários se você também acha, se você concorda ou se você acha que ela volta por algum outro motivo. Muito ansiosa pra segunda temporada, eu espero que a Netflix confirme logo pra me deixar mais tranquila. Se você já é inscrito aqui no canal, lá no início do vídeo você deve ter pensado, a Kate falando dessa série que não é de terror e nem de suspense. A verdade é que essa série é uma mistura de gêneros, né? E dentro dessa mistura a gente consegue encontrar um pouquinho de terror. E vamos combinar, a série é foda demais, não tinha nem como não falar sobre ela aqui no canal, até porque eu também amo ficção científica. E como eu falei dessa temporada, obviamente eu vou falar das próximas também, então não esquece de se inscrever aqui no canal, principalmente se você gosta de terror e suspense, porque por aqui eu falo exatamente sobre terror e suspense, então tu tá em casa, tá bom? Beijinhos e até a próxima.